Queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, o momento em que Ele vai instituir a Sagrada Eucaristia, o sacerdócio católico e o mandamento do amor. 3 dons, 3 graças, 3 tesouros que pertencem à história do cristão, do cristianismo, à história da Igreja Católica. Por quê? Porque o cristianismo nasce católico. Nosso Senhor se fez católico. Os apóstolos eram todos católicos. E a Eucaristia é a grande expressão de fé católica, juntamente com o sacerdócio, grande dom de Deus para a Igreja. Primeiro, a Eucaristia, Deus que se faz presente, Deus que vem habitar em nosso meio em um pedaço de pão. E a Igreja crê piamente, totalmente, na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós cremos que a Eucaristia é a presença de Deus, porque o próprio Senhor é Ele mesmo quem vai dizer, porque é o próprio Senhor, é Ele mesmo quem vai nos falar, é Ele mesmo quem vai nos deixar a sua presença totalmente real. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que o homem do século 21 não tem mais uma fé eucarística como o povo de antanho. Hoje a Eucaristia, para muitos cristãos, é como que um adendo na fé. E não. Para nós a Eucaristia é algo fundante. Sem a Eucaristia nós não podemos viver. Sem a Eucaristia nós não somos cristãos. Porque o que nos torna cristãos diariamente é comungarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor imolado para a nossa salvação. E aqui nós temos o grande segredo da vida cristã. É impossível existir santidade sem a Eucaristia. É por isso que a Igreja nos exorta, a Igreja nos convoca para que possamos fazer a experiência com Jesus Eucaristia, fazer a experiência com o Senhor presente na Eucaristia. E é por isso que nós somos obrigados, pelo direito divino, a comungarmos todo domingo. Por quê? Porque somos obrigados a guardar os domingos e festas. E como nós sabemos, a santidade das nossas vidas passa obrigatoriamente por recebermos Jesus, nosso Senhor, que não quer ficar no frio do sacrário de metal, mas deseja ardentemente estar conosco. Tanto que o Senhor, o bom Deus, Ele mesmo vai dizer: olha aqui, eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Ardentemente eu quis celebrar com vocês. E a Eucaristia é, para nós cristãos, essa obrigação, esse fazer acontecer dessa obrigação de recebermos nosso Senhor
e com ele celebrarmos o santo sacrifício eucarístico. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós temos que redescobrir a Eucaristia. Nós precisamos descobrir o grande segredo eucarístico da igreja. Toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos, todo o zelo da igreja se condensa na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas é preciso saber comungar. É preciso tomar consciência eucarística. É preciso ter dentro da minha cabeça a clareza de que é Deus quem se faz presente. Como seria bom se os nossos cristãos entendessem quem é que está no sacrário. Como seria bom se eles tivessem aquele conhecimento profundo, capaz de mudar o rumo da vida, da presença real de Jesus na Eucaristia. E a igreja não tem nada para ofertar a vocês, a não ser simplesmente Deus mesmo, que se faz presente no altar. É por isso que é preciso que vocês busquem comungar santamente, que vocês busquem endireitar a vida, que os jovens busquem guardar a castidade, aqueles que não são casados busquem guardar a castidade, aqueles que vivem ainda numa situação conflitosa com o direito da igreja, ou seja, que estão na condição de amaziamento, busquem se casar na igreja, para poder comungar nosso Senhor presente na Eucaristia. Tem gente que não faz esforço nenhum, não se preocupa de modo nenhum, há tantos e tantos anos está sem comungar, há tantas e tantas décadas sem comungar, e vive como se estivesse tudo bem. Não está não. Vai estar tudo bem quando nós vivermos em estado de graça. E o pecado mortal, ele foi extirpado do nosso viver. E o pecado venial, seja ele cada vez mais diminuído, para que nós possamos levar uma vida de uma plena comunhão com Deus nosso Senhor. A igreja não brinca com a Eucaristia. A igreja não brinca com nosso Senhor presente na Eucaristia. Por quê? Porque é aquilo que de mais santo, é aquilo que de mais sagrado nós temos. E é por isso que é uma grande chaga na igreja, quando alguém está impedido de comungar. É uma grande chaga no corpo de Cristo, que é a igreja, quando os cristãos desdenham da Eucaristia e querem viver sem comungar nosso Senhor. E é preciso que nós entendamos que é a Eucaristia que nos robustece. É preciso que nós entendamos que é a Eucaristia que nos faz crescer em Deus. Por quê? Porque é a presença do próprio Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, muitos de vocês já comungam, louvado seja Deus. Muitos de vocês já se esforçam para ficarem toda semana eucaristizados e receberem nosso Senhor todos os domingos. Isso é santo, é agradabilíssimo aos olhos de Deus. Eu vejo o esforço de uns aqui e acolá, quando não vem a matriz, vão em uma comunidade aqui, vão em uma comunidade ali, ou viajam para outro lugar para visitar um parente e vão à missa. A gente percebe, está correto, é isso mesmo.
Mas é preciso ainda mais aflorar no nosso coração esse amor pela Santa Eucaristia. Quem não criou o hábito ainda de comungar às quintas-feiras, faça um esforço. Embora a gente já tenha timidamente um grupinho de pessoas que, graças a Deus, comungam quase que todas as missas. Mas busque evoluir mais um pouquinho, ao invés de muitas vezes estar se ocupando com coisas tão frívolas. Faça a experiência de comungar Jesus mais uma vez por semana. E concomitantemente com isto, busque aprender a adorar nosso Senhor, a estar diante da presença de Deus. Os apóstolos tinham a graça de comungarem a Eucaristia e adorarem a Deus mesmo, frente a frente, olho no olho. E eles ali depositavam totalmente a fé nele. E nós, católicos, somos chamados também a aprendermos a adorar nosso Senhor. Adorar Jesus, aprender a visitar nosso Senhor no sacrário. É verdade que a nossa igreja matriz, geograficamente, ela é deslocada de 80% da população que está para lá. Mas eu devo fazer um pouquinho de esforço. Será que eu sou tão ocupado que não posso, nenhuma quinta-feira, chegar mais cedo para a Santa Missa e fazer um pouquinho de adoração? Ou quem sabe, aquele momentozinho da tarde ou aquele momentozinho da manhã, eu vou lá na igreja, gratuitamente, fazer uma visita amorosa a Deus, fazer uma visita amorosa a nosso Senhor. Eu passei por um perrengue, por uma dificuldade ali ao longo da semana. Eu estou com a cabeça um pouco perturbada ou preocupado com alguma coisa. Eu vou lá na igreja. A nossa igreja matriz fica aberta de segunda a sábado o dia todo. E à noite também, quase todas as noites aqui. Eu vou lá gratuitamente, ficar um pouquinho diante de Deus. Vou ali aquietar o meu coração. Vou me encontrar com aquele que é a razão da minha vida. Cristo já nos encontrou, já nos resgatou. E agora somos nós, cristãos, que devemos fazer a nossa parte e nos esforçarmos para não só comungar nosso Senhor, mas também adorá-lo. O dia de hoje também, nosso Senhor deixou para a igreja que pertence a Ele o sacerdócio. O sacerdócio que é um grande dom para a igreja, onde nosso Senhor vai escolhendo homens, pecadores, mas que desejam ardentemente crescerem em santidade e que sonham em se aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. O sacerdócio dentro da Igreja Católica é um grande dom. Embora nós vemos o sacerdócio tão banalizado por alguns ministros que banalizam nas redes sociais, aqui e ali, até fazendo dancinha de não sei o que para lá. A gente vê muitas vezes um não respeito por parte de tantos leigos
que ainda não entenderam o que é o sacerdócio. E o sacerdócio dentro da Igreja Católica é uma grande instituição. Por quê? Porque o sacerdócio é ele quem faz a igreja acontecer. Porque o sacerdote, o homem de Deus ordenado, ele age na pessoa de Cristo cabeça. E ali, como um homem de Deus, apesar das suas misérias, apesar da sua pequenez, deve ele ser para os outros Cristo. Cristo que ama, Cristo que exorta, Cristo que implora a conversão, Cristo que corrige, Cristo que faz com que o outro compreenda que não é fácil alcançar o reino dos céus. Mas o sacerdócio tem uma razão muito grande de ser. Por quê? Porque o sacerdote, assim como Cristo, é um homem crucificado, é um homem que deixou tantos sonhos, deixou um projeto de vida tão grande para amar a Cristo, nosso Senhor, sobre todas as coisas. Abdicou de uma família, abdicou do ser pai, abdicou de uma carreira promissora, quem sabe lá, para simplesmente ganhar a Cristo Jesus. E é claro que hoje, de um modo muito devastador, a gente vê uma busca constante de desacreditar o sacerdócio. Meus queridos irmãos, os padres, nós todos, somos como vocês pecadores, sim. Nós somos pecadores, é verdade, mas dentro de nós existe um desejo ardente de fazer a coisa acontecer. Quando eu falo a coisa acontecer, é a santidade chegar. Olha, vocês têm aqui nesta igreja um sacerdote já há quase 13 anos, próprio dessa igreja. Há 14 anos que eu estou aqui nessa paróquia, 2 meses e 7 dias. Mas eu digo para vocês assim, olha, vocês não têm o padre mais santo do mundo não, ainda não. Mas vocês têm um sacerdote que deseja todos os dias fazer a vontade de Cristo acontecer, fazer o reino de Cristo acontecer. Muitas vezes sendo incompreendido aqui e acolá. Por quê? Porque o demônio sempre quer desacreditar o ser padre. E o mundo é cruel com nós sacerdotes. Verdadeiramente somos nós crucificados, mas com um desejo ardente de trazermos Deus para vocês. E o padre, ele não pode fazer nada para vocês senão trazer a Deus. E trazendo Deus, ele traz tudo. E vejam que vocês, enquanto cristãos, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, vocês comungam pelas mãos do sacerdote. Não existe nenhuma comunhão nesta paróquia aqui que não passe pelas mãos do sacerdote de Padre Washington. Por quê? Porque é minha missão dar Deus a vocês. Isso é tão engraçado, porque nas vezes que eu preciso me ausentar da paróquia, visitar minha mãe, ou estudar, ou alguma coisa nesse sentido, e que vou passar alguns dias fora da paróquia, eu tenho que imaginar, preciso calcular mais ou menos ali, quantos virão se alimentar para deixar Deus para vocês. Olha que coisa. Um sacerdote, mesmo se ausentando da sua jurisdição, mesmo se ausentando das suas ovelhas, é chamado
a deixar o alimento preparado para que elas possam se alimentar de Deus nosso Senhor. É por isso, minha gente, que vocês têm a obrigação de rezar pelos padres, de rezar pelos sacerdotes, porque nós somos odiados por Satanás. Satanás odeia ver uma batina. Satanás odeia ver um padre levando a coisa a sério. Satanás odeia ver um sacerdote tendo zelo pelas coisas de Deus. Por quê? Porque quer fazê-lo se perder. E ele, conseguindo perder o sacerdote, ele leva uma comunidade toda para o inferno. E aqui a necessidade de vocês rezarem por nós padres. Somos 50 padres na nossa diocese. Somos quase 2.000 capelas, igrejas, comunidades. Imaginem que se nós, padres, celebrássemos em média de 3 missas por domingo, tem uns que celebram mais, tem outros que celebram menos, que já não aguentam mais. Mas se os 50 padres, cada um celebrar 3 missas no domingo, são 150 missas dominicais. Ou seja, na nossa diocese ainda fica 1.850 comunidades sem missa dominical. Por quê? Porque ainda nós temos necessidade de padres, graças a Deus. Esta nossa paróquia aqui é uma paróquia que a gente pode dizer que em pouco tempo é um celeiro de vocações. Rezem pelos filhos de nossa paróquia que estão aí pastoreando. Vocês receberam um padre que vocês não viram se formar praticamente. Cheguei aqui com a parte intelectual, afetiva, praticamente formada. E tiveram a graça de retribuir à igreja 3 sacerdotes. Estão aí pastoreando, ajudando, celebrando, sendo Cristo para as pessoas. Filhos daqui, nasceram aqui. Tem um encaminhando, ainda temos uns 6 no meio do caminho querendo ir para o seminário. É preciso rezar pelas vocações. É preciso rezar para que nosso Senhor nos dê bons sacerdotes e que converta o coração de tantos outros que precisam encontrar a Cristo Jesus. Rezem por nós e rezem também de um modo todo particular pelo próximo padre que virá, pelos próximos 50 dias. Dom Roberto deve estar anunciando. Assim ele falou quinta-feira passada na reunião do clero, antes da missa do Crisma. Quando eu estava no seminário, o meu diretor espiritual, o padre Javier Cecília, legionário de Cristo, ele me dizia assim: olha, o 5º mistério do seu terço, você todos os dias reze pela sua futura paróquia. E eu dizia para ele assim: meu Deus do céu, eu dizia para ele não, eu pensava que se eu dissesse era mandado embora, né? Mas eu pensava no meu coração, dizia assim: Padre Javier está tresvaliando, como é que eu vou rezar por quem nem o conheço? E ali era obrigado, por ele a rezar pela paróquia que um dia vou pastorear. De vez em quando a gente tinha tantos entraves aqui e acolá, aí eu lembrava e dizia assim: foi porque no seminário eu rezei pouco por esse povo. Eu rezei pouco lá no seminário. Mas é preciso que vocês rezem também, para Dom Roberto ser iluminado, para mandar, com a graça de Deus, um sacerdote mais santo, mais inteligente, mais capaz, mais solícito, para pastorear vocês. E nunca esquecer do primeiro que por aqui passou, sempre rezar, que a gente sempre precisa de oração. A Eucaristia,
mistério insondável da graça de Deus. O sacerdócio, uma grande elegância de Deus para o seu povo. Deus sempre quis que os pastores saíssem do meio do povo, agindo em nome dele, falando ao povo que pertence a ele. E por fim, nosso Senhor deixa o mandamento do amor. O que é isso? Simplesmente é a identidade do cristão. Ou seja, nós não podemos ser como os pagãos. Tem gente que brinca de todas as formas. Nós não podemos ser como os pagãos. O amor parece uma redundância, né? Mas o amor ama. Tem por missão amar. E quando nós fazemos o ato de amar, o amor vem junto com a verdade. O amor vem junto com a justiça. O amor vem junto com a honestidade, vem junto com o zelo. E nós cristãos somos chamados a amar, a corrigir, a exortar, a perdoar o outro, a servir ao outro, cada um servindo na sua condição. Olha, eu não poderia servir vocês de um modo melhor, senão fazendo aquilo que só eu posso fazer. Esse é o serviço, me desgastar, pregar, celebrar a missa, dar formação, batizar, confessar e tanta coisa que a gente não consegue fazer. Vejam, e vocês também são chamados a amarem, cada um vivendo segundo a sua condição, sendo aquilo que foi chamado por Cristo Jesus, ser paciente, ser honroso aos olhos de Deus e buscar de verdade viver como aqueles que encontraram a Cristo. E aqui nós temos uma grande crise de identidade cristã. Os cristãos estão perdendo a capacidade de amar. Muitas vezes os cristãos têm até uma cabeça arrumadinha teologicamente, mas desaprenderam a ter paciência com o outro, desaprenderam a tolerar o outro. Vejam que nosso Senhor, Ele sempre acolheu o pecador, mas Ele nunca aceitou o pecado. Nunca. O pecador, Cristo acolhia. O cristão tem que acolher. A gente tem que acolher o pecador, sim, porque nós também o somos. Mas nós temos que tomar consciência de que o pecado do pecador não é bem-vindo. O pecador é bem-vindo, mas o pecado do pecador não. Lembrem do evangelho desses dias. Vá em paz e não voltes a pecar. E muitas vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas que deveriam fazer as coisas de um modo mais direitinho, mas parece que vir tanto à missa, estar tanto na igreja, participando de uma coisa, de outra, quando tem que transformar isso na própria vida, se perde. E aí, pensa que a felicidade da vida é essas coisas que não agradam a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós só precisamos de uma coisa para nos completarmos e sermos felizes: Cristo. E o amor de Cristo que se manifesta em meio às criaturas, em meio às situações da vida. Mas Cristo é o essencial para o nosso viver. E é por isso que o cristão, ele respeita a todos,
mas Ele não aceita de modo nenhum o erro. A igreja é assim. De vez em quando a gente vê umas coisas doidas, bagunçadas aí, em nome de cristianismo, né? Com o nome de cristianismo, e a gente sabe que não é. Dentro da própria igreja, muitas vezes assim, no cadinho do coração, a gente vê que tem uma coisa que não está direitinha, e a gente precisa corrigir aquilo ali. Não é corrigir só quando o outro souber, não. A gente tem que corrigir simplesmente por amor a Cristo, mesmo que o outro não saiba. E a gente precisa renunciar. E a gente precisa muitas vezes abrir mão. E a gente precisa muitas vezes deixar alguma coisa de lado para ganhar a Cristo Jesus. E bom e santo serviço prestam à igreja de Deus aqueles que almejam nada, mas simplesmente nada, a não ser serem santos e viverem em uma comunhão plena com o Senhor, o bom Deus. Eu quero convidar a vocês, nestas últimas palavras da homilia de hoje, na prédica de hoje, para que vocês possam viver uma santa Semana Santa. Não são 3 celebrações, não. É uma única celebração em 3 partes divididas. A primeira parte é hoje. A segunda parte é amanhã. E a terceira parte é a grande vigília pascal do Sábado Santo. E é preciso que nós vivamos o que a igreja nos mostra como Mater et Magister, como mãe e mestra da humanidade, para que nós tomemos consciência de que estamos no caminho certo. E esse caminho certo vai nos levar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.